Irmãos, abramos a palavra de Deus do Salmo 29, façamos a leitura dos versículos 1º e 2º. A palavra de Deus diz assim: atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força, atribuam ao Senhor a glória que seu nome merece, adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. O Senhor mesmo que nos chama para a adoração neste dia, que Ele mesmo preparou para que possamos adorar em comunidade. Vamos fazer uma oração de adoração agora, de intercessão. Santo Deus, só Tu mereces adoração, ó Deus. E por isso nós estamos aqui reunidos para adorar e louvar o Teu nome, ó Pai. Para termos, ó Pai, maior comunhão contigo, ó Pai, para tributar louvores ao Teu nome, porque o Senhor nos salvou, tem cuidado de nós. O Senhor tem perdoado, Deus, os nossos pecados. O Senhor tem, ó Deus, enchido, Pai, a nossa vida de bênçãos. O Senhor tem cuidado, ó Pai, daqueles que amamos. Ó Deus, não há ninguém, certamente, que não tenha razão, ou várias razões, para louvar o Teu nome, Pai, neste dia que o Senhor mesmo preparou. Por isso nós pedimos que o Senhor receba cada ato de adoração, receba as nossas orações, receba os nossos louvores, ó Deus, receba as nossas ofertas, recebe, Pai, a nossa vida como um sacrifício vivo e agradável, ó Deus. Fala conosco por meio da Tua palavra, no nome de Jesus, amém. Vamos cantar? Bom dia, gente. Convido todo mundo a ficar de pé.
grande amor em Cristo há, sem medo posso caminhar, Consolador completa-me, e em seu amor me apegarei. Só em Jesus eu encontrei um homem divino, Salvador, presente doce de amor, foi rejeitado pelos seus, naquela cruz se padeceu, justiça ele satisfez, não sofro mais condenação, por sua morte viverei. Seu corpo inerte ali ficou, luz que de as trevas se apagou, glorioso dia então nasceu, vivo ele está, ressuscitou. Vitorioso ressurgiu, do meu pecado redimiu, pois ele é meu e dele eu sou, pelo teu sangue me comprou. Não há mais medo, culpa em mim, e esse é o poder de Cristo por toda a minha vida aqui, dele serão os meus dias, nenhum poder do inferno irá das suas mãos me afastar, e até voltar ou me chamar, só em Jesus confiarei. Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto e até me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. E és fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, em todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus, tua doce voz que me guia em meio ao fogo, és puro e
bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. E és fiel em todo o tempo. Em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Pode se sentar agora. Irmãos, peço que vocês abram a palavra de Deus mais uma vez, agora do segundo livro das Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 36. Vamos ler do versículo 11 até o versículo 23, até o final do livro, tá? O finalzinho do livro, do segundo livro das Crônicas. É um trecho um pouco longo, peço que vocês prestem atenção. Assim diz a palavra do nosso Deus. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor, o seu Deus, reprova, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que lhe falava como porta-voz do Senhor. Também se revoltou contra o rei Nabucodonosor, que o havia obrigado a fazer um juramento em nome de Deus. Tornou-se muito obstinado e não quis se voltar para o Senhor, Deus de Israel. Além disso, todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis, seguindo todas as práticas detestáveis das outras nações e contaminando o templo do Senhor, consagrado por ele em Jerusalém. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio dos seus mensageiros, pois ele tinha compaixão do seu povo e do lugar da sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo os seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo, e já não houve remédio. O Senhor então enviou contra eles o rei dos babilônios, que no santuário matou seus jovens à espada. Não poupou nem rapazes, nem moças, nem adultos, nem velhos. Deus entregou todos eles nas mãos de Nabucodonosor. Este levou para a Babilônia todos os utensílios do templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes, com os tesouros do templo do Senhor, os do rei e os dos seus oficiais. Os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém. Queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia os remanescentes que escaparam da espada, para serem seus escravos e dos seus descendentes até a época do domínio persa. A terra desfrutou dos seus descansos sabáticos. Descansou durante todo o tempo da sua desolação, até que 70 anos se completaram, em cumprimento da palavra do Senhor anunciada por Jeremias. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada por Jeremias, o Senhor tocou no coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o território de seu domínio e a pusesse por escrito nestes termos. Assim declaro eu, Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vocês pertencer ao seu povo, vá para Jerusalém, e que o Senhor, o seu Deus, esteja com ele. Vamos orar mais uma vez?
Santo Eterno Deus, esta é a hora que nós invocamos, ó Pai, o Teu nome, pedindo que o Senhor nos ilumine para entender a Tua palavra, no nome de Jesus. Vocês que são pais, como vocês disciplinam seus filhos? Como é o processo? Existe um processo ou vai simplesmente, no calor das emoções? Como seu pai, vocês que ainda não têm filhos, como seus pais disciplinavam vocês? Era no calor das emoções, simplesmente ia lá e dava umas palmadas, ou tinha um processo também? Primeiro a advertência, primeiro um olhar. Tem muitos pais que se orgulham porque conseguem repreender os seus filhos só no olhar. Não sei se você já ouviu algum pai orgulhoso falando isso. Não, eu não. Basta eu olhar para ele feio, basta eu olhar para ele sério, que ele já sabe que está errado e começa a parar aquilo que ele está fazendo e não está me agradando. A verdade, irmãos, é que se não houver disciplina, qualquer um de nós, por exemplo, se não tivesse sido disciplinado quando era criança, talvez tivesse se tornado um verdadeiro monstro, prepotente, completamente egocêntrico. Porque as disciplinas e os castigos, não vou entrar aqui no mérito do tipo de castigo, se físico, se você deixar a criança sem tempo para brincar, ou para usar uma tela, não importa o tipo, mas a necessidade de disciplina é algo que nos parece que é um consenso que ela é necessária. E será que também para nós, mesmo adultos, gente criada, será que também não é necessário para nós haver disciplina? Este é o tema, por exemplo, que gostaria de propor para vocês hoje. Como Deus nos disciplina? Ele também tem o seu processo. Ele fez assim no passado, com o seu povo no passado, mas do mesmo jeito e com o mesmo método faz conosco hoje. Da mesma maneira, nós veremos que há 3 atitudes, digamos assim, que o Senhor toma para nos disciplinar. E quando eu falo de disciplina de Deus, ou de castigo de Deus, eu sei que essa palavra é pesada e muitas vezes pode não soar bem aos nossos ouvidos, mas é verdade, castigo sim. Castigo, disciplina, como sinônimos. Não significa, ou não, para a gente conceituar corretamente, não é quando o Senhor responde não a uma oração nossa. Deus nos dar um não a uma oração não é necessariamente um castigo nem uma disciplina, é simplesmente Ele procurando moldar o nosso coração, nos tratar, para que nós aprendamos também com os dons que Ele dá. Quando a gente fala de castigo ou de disciplina, a gente está falando de resultado do nosso pecado. Ou seja, na verdade, uma reação do Senhor para com a nossa conduta que o desagrada. E pecado também é uma palavra que está acostumando cair em desuso, é necessário nós tratarmos dela. E a história do povo de Israel, como a gente está vendo ao longo do ano, estamos concluindo, ela é muito boa de ilustrar como o Senhor trata o pecado, o pecador, e como Ele traz esse pecador para junto dele de novo, e como isso é necessário para nós. Sabemos essas 3 atitudes que o Senhor toma. A primeira delas é a seguinte: Ele nos adverte para o nosso bem. O texto que a gente acabou de ler conta o finalzinho da história de um povo de Israel independente. Eles estão prestes a serem dominados pelos babilônios. Mas antes disso, o narrador aqui, o escritor, ele está dizendo: olha, o pessoal começou a fazer tudo de errado, começando pelo rei. O rei descumpriu o juramento com o outro rei, que era Nabucodonosor. O rei fez tudo o que Deus desagrada, e junto com ele todo o povo fez tudo aquilo, ele chama, que era detestável. Ou seja, nós estamos diante de um pecado que também nós cometemos. E muitas vezes o pecado nos cega. Nós ficamos obstinados em ser irados por causa dele. E esse é o grande perigo. Assim como foi com aqueles
crentes do passado, com aqueles que eram o povo de Deus do passado, isso também pode acontecer conosco. É muito comum a gente começar a se auto-justificar, né, no nosso erro e começar a achar que estamos certos e que estamos cheios de razão. Mas o fato é que o Senhor, Ele não nos deixa assim. Ele sempre manda profetas, ou seja, pessoas, para nos falar que nós estamos no caminho errado, que nós estamos fazendo aquilo que desagrada a Deus, que as consequências das nossas atitudes podem não ser boas, nem para nós, nem para outras pessoas. Isso é um trabalho de um profeta. E muitas vezes o profeta pode ser os seus pais, pode ser um pastor, pode ser um amigo que esteja olhando a sua situação de fora e começa a observar e ver, caramba, isso aqui não vai dar certo. Se você continuar desse jeito, você pode quebrar a cara. Isso aqui não desagrada a Deus. É pouco popular a gente pensar nesses termos, porque geralmente quando tomamos uma atitude, pensamos em nosso benefício, se é bom para nós ou se não é. Mas a palavra de Deus também nos ensina a ter um outro crivo, uma outra balança, para a gente medir as coisas, medir as nossas tomadas de atitude, que é se aquilo desagrada ou não a Deus. Isso aqui que eu faço, desagrada a Deus? O honra? Né? Ele é santificado, ele é glorificado por essa minha atitude ou não? E muitas vezes nós não pensamos nisso, e tomamos as nossas decisões apenas segundo os nossos interesses. Mas o Senhor ainda assim Ele nos adverte, Ele nos manda pessoas para falar conosco, para nos trazer a consciência, para que nós saibamos que estamos pecando. Ele fez isso no passado. Então, antes do Senhor aplicar qualquer castigo, qual é a primeira coisa que o Senhor faz? Ele nos adverte. Ele procura nos advertir. Se você tem um hábito, um saudável hábito de abrir a Bíblia todos os dias e ler uma porção que seja, essa também é uma forma do Senhor te confrontar. É uma forma do Senhor te mostrar que você talvez não esteja seguindo no caminho correto. Por quê? Porque você vai começar a contrastar a sua vida com aquilo que você lê, a sua vida com a vida de Jesus, e ver onde é que está o descompasso. E ali você atacar, opa, preciso mudar isso daqui, porque não agrada a Deus. Não agrada a Deus viver mentindo. Não agrada a Deus ser insolente no trabalho. Não agrada a Deus eu não ter uma boa relação com meus pais. Não agrada a Deus o modo como eu estou me relacionando com minha namorada, com meu noivo. A gente passa pelo crivo das Escrituras. E aí é interessante, o Senhor também dá para aqueles que são pais um modelo também de como agir. E antes dos pais irem no calor das emoções, do ódio, né, na força do ódio, corrigir o seu filho que acabou de fazer uma coisa errada, não, primeiro repreende, não faz coisas com ódio. Porque o Senhor, que é Pai, não faz assim. E nós que somos filhos de Deus, devemos imitá-lo. Então não haja na base do ódio. Se você tiver que corrigir, que repreender, faça isso com toda a doçura necessária. Porque o Senhor aqui, por exemplo, com o povo de Israel, está fazendo assim. Não está agindo na base da raiva contra eles. O que prova isso? Sua paciência. O Senhor muitas vezes, irmãos, Ele é paciente conosco. E aí é um perigo, a gente se engana, achando que quando a gente não colhe os frutos ruins das nossas más ações, a gente acha que está no lucro. E esse é um problema. Então cuidado quando você faz algo que você sabe que não agrada ao Senhor e você ainda não vê consequências daquilo. Isso só está acontecendo por pura misericórdia de Deus e como um tempo de advertência para que você, antes de precisar ser devidamente castigado, você se arrependa. O Senhor nos dá a oportunidade de arrependimento antes mesmo de nos castigar, de nos repreender de maneira mais severa. E olha que interessante, isso é atitude de amor. Isso é atitude de amor por quê? Porque o Senhor ama aqueles a quem Ele castiga.
Se você é alvo da advertência de Deus, se Deus tem mandado pessoas para falar com você a respeito daquilo que você está fazendo, então você é alvo do amor de Deus, Ele tem cuidado para com você. Isso nos leva à segunda atitude que o Senhor toma. O povo, por exemplo, de Judá, eles não ouviram os profetas. Eles não ouviram Jeremias, que foi o profeta que mais falou a respeito dos pecados que eles praticavam e do perigo que estava rondando aquele povo de serem invadidos por uma nação estrangeira e serem subjugados, como eles foram no passado pelos egípcios. Se você não ouve as advertências, o que é que vai acontecer? Você vai sim cair na repreensão. Você vai sim cair no castigo. E a segunda atitude do Senhor é que Ele nos castiga para a nossa purificação. Não é um castigo pura e simplesmente como quem tem prazer. Sadismo, já ouvi esse termo. Sádico é aquele que tem prazer na tortura, aquele que tem prazer em ver o outro sofrer. O Senhor não tem prazer nenhum no nosso sofrimento, mas Ele nos castiga, Ele nos repreende, exatamente porque ama, diz Hebreus 12:6. O Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele quem aceita como filho. Aquele que Ele aceita como filho, Ele então trata como filho. E os pais não corrigem os filhos dos outros, corrigem os seus filhos. O Senhor faz o mesmo. Lembra da história de Jacó. Jacó foi bastante repreendido, castigado, disciplinado. Esaú em nenhum momento recebeu nenhum castigo. Era um mau sinal para Esaú. Não havia cuidado da parte de Deus para com a vida dele, para purificá-lo. Então, quando nós caímos no castigo do Senhor, saiba primeiro que você é amado por Ele, que Ele te ama, que Ele não desiste de você, que Ele investe na sua vida. E segundo, o castigo não possui um fim em si mesmo, porque não é por sadismo. Ele castiga por quê? Porque Ele precisa te purificar, e te purificar é tornar o teu caráter mais parecido com o caráter de Cristo. E geralmente o instrumento para isso não é, digamos que, fatores diferentes, externos àquilo que nós praticamos, mas é senão apenas o colher, a colheita das consequências daquilo que fazemos. Se alguém, por exemplo, pratica um crime, o Senhor permite que essa pessoa seja denunciada, sofra um processo, seja julgada e cumpra a pena. Sabe? E aí você diz, o mal que me aconteceu foi um castigo mandado por Deus. Mas repare, o que Ele fez foi simplesmente fazer com que você colhesse aquilo que você plantou. Só isso. Se você planta vento, colhe tempestade. Se você, por exemplo, em sua casa não é alguém que planta paz, mas alguém que sempre arranja encrenca, sempre arranja confusão, discussão, é claro que ele vai fazer com que você colha uma casa completamente desordenada, uma casa completamente caótica. Se você, por exemplo, não é diligente para com sua vida, para com seus estudos, para com seu trabalho, ele vai fazer com que você também colha os frutos de sua falta de zelo, de cuidado, de foco, de perseverança. Ele simplesmente nos faz colher aquilo que nós plantamos. Em geral, o castigo do Senhor costuma ser assim. É por isso que, por exemplo, pessoas que verdadeiramente se arrependem, têm um encontro com Cristo e estão em situação, por exemplo, respondendo a um processo, o que é mais comum é que essas pessoas que antes fugiam da lei, elas se entreguem à justiça. Elas se entreguem. Elas digam, olha, eu confesso que eu cometi esse erro mesmo. Estou pronto para pagá-lo. Por quê? Porque meu arrependimento é verdadeiro. Arrependimentos verdadeiros não são para nos livrar das consequências dos nossos pecados.
O arrependimento verdadeiro, inclusive, é fruto do próprio processo de Deus nos castigar. Ele nos castiga sim, irmãos. Isso não é ruim, isso é bom, é para o nosso benefício. Muitas vezes, e de fato, isso é doloroso. Passar vergonha, é doloroso a gente colher os frutos amargos das nossas próprias ações. Mas ele faz isso exatamente para trazer a gente para junto dele. Para que a gente perceba quão tolo nós somos em não ter ouvido a primeira advertência. Sabe, tipo, errar é humano, né? Errar 2 vezes é burrice. A gente, por exemplo, que diz que inteligente é aquele que aprende com seus próprios erros. Mas sábio é aquele que aprende com os erros dos outros, ou seja, é aquele que não precisa nem cometer os erros. E aí eu diria, parafraseando esse ditado popular, que sábio é aquele que, por exemplo, ainda que cometa erro, já para na advertência. Não espera as consequências. Não espera o castigo. Já cai em si antes. Porque muitas vezes o castigo vem de uma maneira que não dá para a gente remediar. Imagina alguém que, por exemplo, se envolve num acidente de trânsito com vítimas. E o acidente é por conta de negligência. Ou dirigiu alcoolizado, ou passou do limite da velocidade da via, ou fez uma manobra que não deveria fazer, pondo em risco outras pessoas, e envolve uma vítima. Como você paga isso de volta? Não paga. Mas a consequência está lá. Mas ela também existe exatamente para que você possa se arrepender. Para que você possa cair em si. E isso tudo com finalidade. Ele quer nos purificar. Ele quer nos fazer mais parecidos com Cristo. Ele quer fazer com que o nosso caráter, com que o nosso modo de pensar, com que o nosso modo de sentir, com que o nosso modo de agir seja parecido com o do Filho dele. E para isso é necessário sim ele castigar, uma vez que nós somos pecadores. E com frequência nós não ouvimos a primeira advertência. Mas tem uma última atitude que o Senhor toma diante dos nossos pecados. E a última atitude é a atitude da restauração. Ele nos restaura para a nossa alegria. O texto que nós acabamos de ler, ele não termina numa nota triste, ele não termina apenas dizendo, bem, a cidade foi desolada. Porque pelo que lemos, Jerusalém foi completamente destruída. O templo, cuja função já não servia mais para nada, porque o povo tinha maculado, manchado o templo com idolatrias, agora foi completamente destruído mesmo. Quando o autor fala que é de destruição completa. É derrubado dos muros, é roubar tudo que tivesse de valor, o despojo típico de guerra e de conquista. Isso acontece com Jerusalém, a cidade fica desolada, e o que é que o rei Nabucodonosor, o grande rei babilônio, ele faz? Ele leva o remanescente, ou seja, os que restaram em Jerusalém, da matança que ele mesmo empreendeu, ele levou para a Babilônia para servirem como servos, como escravos lá, como gente que não tem liberdade. É um cenário de desolação, mas ele não fica assim. Por quê? Porque não é prazer do Senhor nos deixar prostrados. Muito pelo contrário. Se Ele nos dá advertência, se Ele nos castiga, é para um fim. O fim é nos restaurar. O fim é que alcancemos graça. É que a gente seja restaurado à nossa posição anterior. Qual era a posição anterior deste povo antes dos babilônios? Eles estavam na terra que Deus tinha prometido a eles. Eles tinham um rei conforme Deus havia dado e concedido a eles.
Eles tinham um templo onde podiam adorar Deus com toda a liberdade. Eles tinham prosperidade quando andavam do jeito certo. Eles tinham todas as promessas que Deus havia dado a eles. E o que é interessante é que o mesmo fato de nós sofrermos castigo da parte de Deus não significa que as promessas que Ele tem para nós sejam anuladas. Muito pelo contrário. Quando Ele nos castiga, é exatamente para que a gente seja preparado para receber essas promessas, para receber a promessa de vida eterna, para receber a promessa do Espírito Santo agindo em nós. Como o Espírito Santo agirá em nós se nós vivemos em pecado? Então o que o Senhor faz? Purifica. Ele purifica para nos restaurar, para a nossa alegria, para a nossa felicidade. Sim, o Senhor se importa com a nossa felicidade verdadeira, não momentânea. O objetivo do castigo do Senhor, então, é restauração. Isaías, por exemplo, 42:3 diz: não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. Aqui, o profeta Isaías profetizava a respeito de Jesus, que não era alguém que chegava diante de pessoas quebradas pela vida e simplesmente as destruía mais ainda. É por isso que ele chega na mulher samaritana, que já está no sexto esposo, e em vez de condená-la, oferece a ela a água da vida. Por quê? Porque ela já está arrasada. Deus não chuta cachorro morto. Se você passou pelo processo do castigo e está arrependido, está condoído, então o que o Senhor faz é te restaurar. Assim como Ele fez com o povo, fazendo com que o povo, 70 anos depois, voltasse para a sua terra. Depois de 70 anos, uma geração, uma longa vida naquela época, eles voltaram para a terra dos seus pais. Assim também o Senhor faz conosco. Ele nos coloca em processo de disciplina para nos trazer de volta. A própria igreja, irmãos, ela tem que ter esse tipo de processo. Não sei se vocês sabem, têm conhecimento, mas é necessário, por exemplo, que em nosso meio, uma vez que pecados se tornem públicos e pecados obstinados, ou seja, que a pessoa não atende nenhuma advertência, eles sejam tratados pela igreja também. E a igreja também seja um instrumento de disciplina. Mas com que objetivo? Com o objetivo de te restaurar. E aí eu concluo, irmãos, falando que é por causa de Cristo que sempre teremos perdão, portas abertas para o perdão de Deus. Por causa de Cristo, porque Ele levou as nossas dores, pelas suas pisaduras nós somos sarados. E quando o profeta fala de sarado aqui, é sarado de feridas de castigo. Ou seja, não é um sarado inocente, alguém que foi violentado inocentemente, mas alguém, sabe só uma criança que faz, no Nordeste a gente chama de arte, né? Uma criança arteira, ou seja, uma criança que faz coisas que não deveria, sobe em lugares altos e de repente cai, se machuca. Bem, ela merecia um castigo também, mas o que é que o pai faz? O pai acolhe e procura cuidar das suas feridas. Assim também o Senhor faz. Quando o profeta Isaías fala de Jesus levando as nossas pisaduras, ele fala disso. Levando as nossas feridas. De que quando ele foi ferido, nós fomos sarados. Mas nós fomos sarados de feridas que eram consequências dos nossos próprios pecados. Só por causa de Jesus, irmãos, vocês têm essa possibilidade. Então, se você está pecando de maneira obstinada, ouça a advertência. Pare agora. Volte ao Senhor antes que venha a consequência pior. Mas se veio,
consequência, você está sofrendo por conta daquilo que você cometeu, saiba que o Senhor quer te restaurar pelo sangue de Jesus. Ele pode te restaurar. Você tem sempre uma segunda chance para com Deus por causa de Cristo. Vamos orar? Santo Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela verdade, ó Pai, da Tua palavra, de que, de fato, Deus, o Senhor nos castiga, o Senhor, ó Deus, nos faz colher, ó Pai, as consequências ruins dos nossos pecados, ó Deus. Mas nós queremos, ó Pai, crer e acolher, ó Deus, em nosso coração, que quando o Senhor assim faz, o Senhor nos trata com severidade, não é para o nosso mal, mas muito pelo contrário, mas para o nosso bem, para que nós sejamos purificados, para que nós tenhamos o caráter moldado ao caráter de Jesus, nosso Senhor. Ó Deus, e sabemos que se nós cairmos, nós temos, ó Deus, por Cristo, acesso, ó Pai, a Ti e acesso, ó Deus, ao Teu perdão. Que isso, Senhor, não seja uma graça barata na nossa vida, mas que seja um recurso precioso ao qual nós venhamos, ó Deus, a recorrer tanto quanto for necessário, Senhor. Ajuda, Pai, em especial aquele caído, ó Deus. Aqueles entre nós, ó Pai, que estejam pecando, ó Deus, traz a ele, ó Pai, a advertência. Traz a ele, ó Deus, a consciência dos seus pecados, ó Deus. Ó Pai, aqueles que já estão sofrendo, ó Pai, o processo de disciplina do Senhor mesmo, ó Deus, restaura, ó Pai, para que ele venha, ó Deus, a ter alegria novamente no Senhor, a saber que em Ti nós encontramos perdão, no nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, vamos todos nos colocar de pé e fazer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Irmãos, podem se assentar. Um aviso, eu vou pedir para o reverendo Ezequias vir aqui até a frente, dar um aviso aqui a gente, tá bom? De uma atividade que terá no próximo sábado na igreja dele. Mais alto, hein? Dá saudade de vir aqui na frente, hein? É a Alice. A Alice era mais, assim, é jovem, mas era e cada um de vocês é muito bom estar com vocês aqui. E eu louvo a Deus, porque estamos caminhando com Jesus. Isso faz toda a diferença, né? Eu falo na igreja sempre lembrando as pessoas que quando estamos com Cristo, somos novas criaturas, somos novas pessoas. Às vezes nós esquecemos disso, às vezes nós não nos sentimos assim, mas graças a Deus que tem homens que são instrumentos nas mãos de Deus, como o Magaio. Eu agradeço pela vida dele, que tem estado aqui com vocês e tem trazido o Evangelho. E o Evangelho ele se torna vivo. A gente precisa ler a palavra e fazer com que aquilo que nós ouvimos se torne vivo no nosso dia a dia. Então esse é o desafio que tivemos naquela época, né? Que temos hoje também para seguir adiante. O nosso amigo lá é ligeiro, hein? Eu trouxe para ele. Nós vamos ter sábado, eu sei que está um convite assim um pouco em cima da hora,
mas sábado nós vamos ter uma programação na nossa igreja que fala sobre evangelismo. Evangelismo contagiante. O que quer dizer? Você falar de Jesus para as pessoas. Você falar de Jesus de tal maneira que as pessoas possam ser atraídas para Cristo. Por quê? Porque um dia você foi atraído. Parece que não, ou às vezes a gente pensa, nossa, meus pais iam para a igreja, então, osmose, e assim nós estamos na igreja hoje. Mas é necessário que nós cumpramos aquilo, possamos cumprir aquilo que Jesus falou. Ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Então, eu e você somos desafiados, somos ordenados por Jesus Cristo para levar a palavra de Deus para outras pessoas. Então, nesse dia aí, nós vamos ter um pastor que ele é experiente na área e vai nos desafiar a dizer, opa, eu quero falar de Jesus, né? Para os meus amigos, para as pessoas, para os meus parentes. Às vezes nós temos parentes em nossa casa que não estão com Jesus, que precisam do seu testemunho, precisa você verbalizar, você mostrar de alguma maneira o quanto Jesus faz diferença na sua vida. Aconteceu isso na minha vida. Eu me converti quando tinha 8, 10 anos, e aí eu fiquei orando por minha família. E minha mãe falava assim, eu sou paraibano, né? Então minha mãe falava assim, eu não quero ser crente, né? Crente parece, lá tinha tinha ovelhas, bode, quem é do Nordeste conhece, tinha bode, lá crente parece bode, fica falando alto. Mas eu comecei na igreja e Jesus mudou a minha vida, Ele mudou o meu viver, e aí eu comecei a orar por meus pais. Aí meu irmão se converteu, foi eu e meu irmão para a igreja, nós nos convertemos, e aí foi minha irmã, outro irmão, e por fim minha mãe se converteu. Eu batizei minha mãe com 76 anos de idade. Então hoje, toda a minha família, uns estão com o pé lá no pecado, como se diz, né? Mas toda a nossa família está dentro do Evangelho. E não estava. E assim amigos, né, que faziam parte da minha amizade no colégio e tudo mais. Eu estudei no Lúcio, tinha japoneses, então muitos também estão no Evangelho. E muitas pessoas que nos rodeiam, eu pude, pela graça de Deus, né, transmitir o Evangelho para eles. E essa tem sido a minha jornada. Deus me chamou para o ministério para que eu possa também transmitir o Evangelho. E temos feito isso aqui no bairro. Não é fácil. Vem pessoas, saem pessoas. Aqui existe uma transição muito grande de pessoas que moram em cortiços. Então eles vêm para a igreja, ficam um tempo e depois mudam. Então a igreja às vezes tem 20, 30, depois tem 10, 15, tem 15, tem 10. E assim mais nós estamos sempre plantando a semente do Evangelho nesse bairro aqui, porque o meu sonho é que tenhamos aqui uma igreja mais impactante para ajudar em muitas situações desse bairro. Jovens que ficam roubando no sinal, a igreja tem que estar em lugares onde há trevas, para que haja luz, porque Jesus falou que Ele é luz e que vocês também são luz. Então a igreja precisa estar nesses lugares onde há trevas para que haja luz. Eu creio que o Evangelho chegou lá na Coreia, porque lá não existia sempre luz, guerras e tudo mais, mas chegou e hoje é um dos países mais, vamos dizer, primeiro mundo, né? As riquezas que tem na Coreia, eu creio que os fundamentos que existem lá foram feitos através da fé cristã, principalmente. Então, eis aí um convite para vocês, um desafio. Vamos para 2024 aqui com Magaia, sua família, com o pastor Davi também na igreja, presbíteros, diáconos. Vamos fazer diferença. Jesus vai voltar. Então vamos falar de Jesus, vamos fazer festa para Jesus, vamos cantar para Jesus. Antigamente nós tínhamos aqui show, não é dizer show, era concursos de louvores, né? Eu gostava muito. Vocês lembram? Tem o concurso Paulo Cole, se não me engano, ele dirigia um dos concursos de louvores. Eu gostava muito, vinha toda a turma e tal, então era muito legal. Então, esse é o desafio, né? Ir por todo mundo e pregar o Evangelho. E isso faz muita diferença. O Espírito Santo vem na tua vida, ele te movimenta, e quando você começa a ver pessoas que estão próximas de você sendo transformadas, é uma bênção para a sua vida e para a vida daquela pessoa. Você está transformando, você é fonte de transformação, não só para uma pessoa, mas para uma geração.
Imagina um amigo seu se converter e a geração dele toda, antes que Cristo venha, eles servirem a Jesus. Aquela geração mudando o mundo, né? Mudando os ambientes, mudando os lugares. Porque o cristão, aonde ele está, no trabalho, na escola, ele pode ser fonte de mudanças. Que vocês sejam, que tragam outros para serem também, em nome de Jesus. Amém? Obrigado pela oportunidade, agradeço pelo irmão, que Deus os abençoe realmente. Meus irmãos, nós combinamos semana passada, a gente tem 5 minutos de fazer uma ressonância, né? Tipo, um retorno, aprender essa prática que algumas igrejas têm, de ter um momento de perguntas e respostas a respeito do sermão, de alguma coisa que os irmãos queiram esclarecimento, queiram perguntar, tá bom? Então fica esse tempinho, a gente tem ainda 5 minutos, fiquem à vontade então para fazer alguma questão, enfim. Eu estou aqui para responder. Se quiser vir à frente também, o microfone, era legal para todo mundo ouve. Ninguém? Tudo certo? Então, todo mundo entendeu? Então tá bom. Então, que o Senhor dê a vocês uma boa semana, tá bom?